graças a Ti, porque a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Tu és um Deus soberano. E nesta noite, não seja eu que venha estar pregando, mas o Espírito Santo, que é o pregador por excelência. Que ao abrir a minha boca, que seja a Tua palavra, Senhor, ministrada ao coração de cada adolescente, de cada pessoa que se encontra aqui, Senhor. Fala conosco, revela a Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu só vou pedir um favor a você. A palavra de Deus vai ser ministrada. Então, que ninguém se levante agora para estar recebendo a palavra de Deus. Então, se você vai beber água, você vai sair para ir no banheiro, dá uma segurada aí, por favor, em nome de Jesus. Vamos criar essa cultura aqui da gente só se levantar se for uma urgência mesmo, daquela bem gritante. Mas se não, por favor, queria contar com a sua colaboração e a sua compreensão para você não perder nada daquilo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração, ok? Amém? E o Alex falou de água. Estou feliz porque é a primeira vez que estou usando essa canequinha aqui, ó. Oh, maravilha! Mais uma vez agradeço a oportunidade do pastor Alex de me convidar para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas vamos lá, a gente sabe que a gente vive dias difíceis por causa dessa pandemia, onde esse vírus ele tem assolado a vida de muita gente. A nossa vida era de uma forma antes da pandemia e agora é totalmente diferente. E a gente nem sabe se vai ser a mesma, a nossa vida, após esse vírus passar. Então não sabemos quando essa pandemia vai acabar, nós não sabemos. Onde muitos de vocês, de nós, podem estar vivendo dias muito difíceis, dias que a gente não sabe quando vai acabar. Eu sei que essa pandemia também afetou a vida de uns mais do que a outros. Uns podem não estar passando fome, uns podem não estar tendo alguma dificuldade, uns podem não ter tido algum problema, mas eu sei que muitos têm passado necessidade. Eu sei que nessa pandemia muitos têm vivido na solidão. Eu sei que nessa pandemia muitos têm passado por depressão. Eu sei também que tem muitos que têm pensamentos suicidas e nós repreendemos em nome de Jesus. Nessa pandemia tem gerado problemas para muitas pessoas. Muita gente tem passado dificuldade nessa pandemia. E um desejo eu sei, que é de pedir a Deus, de clamar a Deus: Senhor, que esse tempo passe, que esse tempo acabe. Quem um dia a gente iria imaginar de não ter a liberdade de poder ir para uma praia com a família? Final de semana a gente não pode mais ir uma praia. Quem um dia o PVzinho imaginar de deixar de ir para o jogo do Galo, de pisar o Azulão, de não poder ir para um jogo de futebol, de ver o CRB sendo campeão em cima do CSA? Quem diria? Quem um dia imaginar de a gente não poder ir para o cinema? Ah, que saudade do cinema. Quem um dia a gente imaginar de ver um tempo que tem que ter toque de recolher para ir para casa, de ficar usando máscara o tempo todo? A gente nunca ia imaginar de um dia passar por isso. E todos esses problemas que a gente está vivendo pode até gerar uma pergunta, uma indagação no coração de cada um de nós a Deus. Ou seja, que pergunta é essa? Até quando, Senhor, teremos que esperar passar esse tempo? Até quando, Senhor, teremos que esperar passar esse tempo? E essa foi uma breve introdução para que a gente pudesse entrar no nosso texto base de hoje. Abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. A gente vai ler do verso 28 até o verso 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao 31. Diz o seguinte, verso 28 do capítulo 40 do profeta Isaías: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos.
andam e não se cansam. Mas a gente precisa entender por que o profeta Isaías, Deus tem vários atributos, mas o profeta Isaías, ele enfatiza nesse texto aqui, de que Deus, ele é eterno, é o Criador de todas as coisas. E a gente precisa entender todo esse contexto para entrar na mensagem central de hoje. E esse contexto do profeta Isaías, ele começa no verso 12. Se vocês voltar um pouquinho os versículos, a partir do verso 12, o profeta Isaías, ele começa falando sobre a majestade do Senhor, sobre como Deus, ele é majestoso em toda a sua criação. E a gente vai entender um pouquinho. Se vocês entenderem dos próximos versículos, vocês vão ver que Isaías, ele começa a fazer algumas perguntas, algumas indagações. E a primeira começa no verso 12, que ele diz: quem na concha da sua mão mediu as suas águas e tomou a medida dos céus a palmos? O profeta Isaías, ele começa falando sobre o tamanho da mão de Deus, que Deus colocou as águas dos mares em suas mãos e mediu a palmos os céus. Ele colocou o pó da terra em uma vasilha, em um vaso, e pesou os montes em uma balança. E tudo isso é apenas um pouco da grandiosidade do nosso Deus. E o profeta, ele continua falando sobre a sabedoria, sobre o entendimento, sobre o discernimento e sobre o conhecimento de Deus. Que ele até faz uma pergunta: quem, pois, guiou o Espírito do Senhor? Ou quem o aconselhou? Quem foi o conselheiro de Deus para guiar tudo isso? Ele começa a refletir sobre a criação. Ele começa a olhar para os céus, começa a olhar para os mares, começa a olhar para todos os animais, para tudo que Deus criou, e começa a refletir: como foi que Deus criou isso? Quem foi que aconselhou a Deus? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Então ele começa a refletir sobre a grandiosidade da criação de Deus, de como o Senhor fez tudo perfeito, de ser um Deus com todo o poder e com todo o conhecimento, de criar tudo isso que a gente vê hoje e de tudo isso que Deus já criou. Mas você já parou para pensar? Já começou a refletir sobre como a criação é perfeita e complexa? Quem estuda anatomia sabe da complexidade que é o nosso corpo humano. Cada detalhe, cada nervo, cada neurônio, tudo isso Deus criou com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Tudo isso, ele criou o ser humano com suas próprias mãos e criou toda a criação com a sua palavra. Deus é um Deus tão perfeito, que só um Deus tão perfeito para criar algo assim, tão perfeito, tão complexo. Deus é único, ele tem todo o poder, tem toda a sabedoria, e foi ele quem determinou toda a criação. E lá no Gênesis podemos ver que tudo que Deus criou é bom. Cada dia que Deus ia criando, ele viu e disse: tudo isso que eu fiz é bom. Ele olhou para o homem e disse: o que eu fiz é bom. Então tudo que Deus criou é bom. Se a gente começar a acompanhar os versos 15, o verso 15, o verso 16, o verso 17, o profeta, ele começa a enfatizar que todas as nações, todos os reinos da terra são como um pó, são como nada diante do Senhor. Podem ser até invencíveis para aquele contexto de Israel. Israel estava temendo, Israel estava passando pelo momento do cativeiro babilônico. Então aquelas nações, as nações que Israel temia, nesse caso a Babilônia, podia ser até invencível para eles, mas para Deus é como um pó. E para Deus, essas nações que a gente vê no verso 15, é como um pingo de um balde, um pingo que cai num balde, é como um pozinho que fica em cima da balança, é como um vácuo, ou seja, é como um nada. É assim as nações perante Deus. É assim que esses poderosos que podem achar que tem algum poder, que tem algum domínio sobre algo e sobre alguém, a Deus, Deus resiste a essas pessoas, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Esses que acham que tem algum poder, que acham que tem alguma coisa, que acham que não depende de Deus, Deus resiste a eles, mas aos humildes Deus dá graça. E nós não somos nada diante do Senhor, diante daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, sobre tudo e sobre todos. Deus, Ele é soberano, e é o único Deus, e não existe nada e ninguém comparado a Ele. Se vocês olharem no verso 18, o profeta Isaías fala: quem é comparado ao Senhor? Quem é comparado a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ou seja, não há nada, não há ninguém comparado ao Senhor. E se a gente vê todo esse contexto, o profeta vivia um tempo que existia muita idolatria
no período lá de Israel. Muita idolatria, era tomado pela idolatria. Existiam muitos artífices que fabricavam, que fundiam imagens que eram para adoração, essas imagens. Imagens que têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não pode ouvir, tem mãos, mas não podem apalpar, tem pés, mas não podem andar. Ou seja, não podem fazer nada. Essas imagens que os artífices, que os ourives, eles fundiam, que era para adoração, que era para idolatria, não servia para nada. O profeta está até zombando. Se vocês verem o versículo 19 e 20, o profeta até zomba. Como é que vocês vão comparar Deus com uma imagem dessa, Deus todo criador? E até como é que ele começa falando, o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe. Naquela época o sacerdote era para entrar lá no Santo dos Santos e adorar a Deus, a adoração somente a Ele, prestar culto somente a Deus. Mas o profeta Isaías está falando, até o sacerdote idólatra está se corrompendo com a imagem dessa. Não tem como Deus ser comparado a nada e a ninguém, nem até uma imagem como esta. Então, adoração é somente a Deus, prestar culto somente a Deus. Então o profeta também estava até zombando daquelas imagens, porque o povo, os sacerdotes, ia lá, adorava aquela imagem, mas queria comparar essa imagem a Deus. Nós não temos como comparar Deus a nada e a ninguém. Deus é único, Ele é o único digno de todo louvor, digno de toda adoração. E Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele quer buscar no seu coração um verdadeiro adorador. Deus, Ele quer buscar na sua vida uma verdadeira adoração. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Se a gente continuar nos próximos versos, a gente pode ver que Deus fala que todos os moradores da terra são como gafanhotos diante dele. Que os príncipes e os poderosos são reduzidos ao pó, a nada, porque Ele é Deus. Ele é Deus e agora é somente a Ele. No verso 25, é uma resposta do verso 18. Por quê? Porque no verso 18, como eu falei, o profeta Isaías fala, quem é comparável ao Senhor? E no verso 25, Deus responde que Ele é incomparável. No verso 25 ele fala, a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o santo. Deus responde, não há nada e ninguém comparável a mim, assim diz o Senhor. Então, todo esse contexto a respeito da criação, ele finaliza no verso 26, mostrando a grandiosidade da criação de Deus, todo o seu poder, toda a criação que Deus fez, todo o universo. Ele até coloca cada nome em cada estrela. Se vocês estudarem mais a fundo, existem trilhares de estrelas no universo, e Deus chama cada estrela pelo seu nome. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. Esse é o nosso Deus a quem nós clamamos, a quem nós vivemos, a quem nós o adoramos. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. E eu até estava brincando com o Messinho, porque todo vendo esse contexto, lembrou-se um louvor, uma música. Eu não sei cantar, mas eu vou cantar. Que é do Samuel Mariano, que é aquela música, O Grande. E assim como o profeta Isaías, ele começa a fazer várias indagações, Samuel Mariano ele começa, qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Que carro ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é dono de tudo e de tudo ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Esse é o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus. Mas vamos lá. Se a gente voltar para o nosso texto base, acompanhe comigo. A partir do verso 28, que é onde a gente vai chegar agora, na parte central da mensagem. No verso 28, vamos ler de novo.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vocês são adolescentes, cheios de vigor, cheios de força, cheios de sabedoria. Por que não? Sabedoria não. Sabedoria não, mas cheio de força vocês têm. E o profeta está falando, aqueles que os jovens se cansam e ficam exaustos. A gente pode ver que nesse contexto do verso 28, o profeta Isaías ele começa falando um dos atributos de Deus, a eternidade. Deus ele é eterno. E aí ele começa mostrando que não importa o que Deus faça, ele não se cansa e não se fatiga. Deus ele pode fazer qualquer coisa, ele não fica cansado e não se fatiga. Mas PV, e aquele, se a gente for lá para o Gênesis, quando Deus ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então quer dizer que ele se cansou? Não, Deus ele não se cansa. Mas por que a Bíblia fala que ele descansou? É para mostrar um princípio, é para ensinar algo para o seu povo, que a vida não é só trabalho. A vida precisa trabalhar, mas precisamos parar e descansar. É Deus mostrando, fiz tudo isso aqui em 6 dias, mas no 7º dia eu descansei. Então a gente precisa parar e descansar também, mas precisamos sim também trabalhar. E Isaías ele começa falando do Senhor para chegar até a mim e a você, até chegar a nós, onde o Senhor é que nos dá forças para quem está cansado e multiplica essas forças para quem está sem vigor. Esse cansaço que o profeta está falando não é só físico, mas engloba todas as áreas da nossa vida, físicas, emocionais e espirituais. É quando uma pessoa começa a falhar sobre todas as pressões que sofre na vida. E essas pressões que estamos vivendo é o que nesse tempo? Pandemia, tensão, não sabemos quando tudo isso vai acabar. Todas essas pressões externas, que a gente vê a mídia propagando terror, e as pressões internas, ansiedade, depressão, suicídio, pensamento de que nada disso vai passar. Tudo isso são pressões externas e internas que vem na nossa vida. Uma pessoa quando está inerte na vida, sem vigor, sem ânimo para fazer, mas aí ele multiplica essas suas forças e traz um renovo que só ele pode dar. Essa palavra força nesse texto que o profeta está falando, vem de uma palavra que é parecido com osso. Osso. Por que osso? Porque traz ideia de durabilidade, de estabilidade. É onde Deus ele quer que a gente viva uma vida estável, uma vida equilibrada, uma vida que mesmo diante das tempestades, a gente vai permanecer aqui, firme, de pé, que nem um osso. Aquele ditado, osso duro de roer. Pronto. É osso firme, estável, equilibrado. É assim que Deus quer. Essa força que ele está falando. Mas abram aí em Mateus, capítulo 11, verso 28. Fala um pouco sobre isso, de quem está cansado. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30. Palavras do nosso Mestre Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso descanso só encontramos no Senhor. A gente pode correr, a gente pode ir trabalhar, quando a gente se cansa, a gente só renova as nossas forças no Senhor. A gente vai chegar já no verso 31. Mas no verso 30 a gente pode ver um contraste, porque no verso 29, ele faz forte ao cansado e dá forças àquele que não tem vigor. Mas no verso 30, o profeta mostra que os jovens ou adolescentes, que a princípio são modelos de força ilimitada, que mesmo trabalhando não cansa, onde possuem um vigor para vencer os obstáculos. O profeta fala, esses se cansam, os jovens se cansam.
E se essas lutas que o profeta está falando, esse cansaço dos jovens, é uma luta interna, é um cansaço interno. São problemas travados no nosso coração. Ou seja, até um jovem ele fica cansado e fadigado. E os moços, que é citado pelo profeta, que fica exausto. Essa exaustão são os problemas externos. O cansaço, quando a gente vai para o original, está mostrando a ideia de problema interno. E a exaustão dos moços é um problema externo. São as pressões da vida, essa pandemia, ninguém sabe quando vai acabar. Se a vacina chegou, mas se a vacina é eficaz. Mas quando isso vai acabar? Eu estou passando por dificuldade, eu não quero ir para a igreja porque eu estou com medo ainda. Se eu pegar esse vírus, tem adolescente morrendo, tem criança morrendo. Tudo isso são os problemas que vêm na nossa vida. E o profeta está enfatizando que até os jovens e até os moços, que são, se a gente vê mais profundo, ele dá a ideia de homens militares na flor da idade, no auge da sua força física, do seu poder físico. Deus está dizendo, o profeta está dizendo, através de Deus. Deus está falando através do profeta, que na tese é que essas pessoas deveriam suportar essas dificuldades. Esses jovens que têm força deveriam suportar, mas até eles podem chegar a um limite, até eles podem chegar a uma exaustão. Mas Deus não. Deus não se cansa e Deus não se fatiga. Então a gente tem que buscar aquele que tem todo o poder. A gente tem que buscar aquele que tem todo o poder para nos dar de descanso. Então Isaías ele mostra a grandiosidade do nosso Deus na criação. Onde esse mesmo Deus, não importa o que aconteça, não importa o que vem acontecendo na nossa vida, ele não se cansa, nem se fatiga. E depois mostra que tem poder para dar força ao cansado e tem força para dar àquele que não tem vigor. Uma pessoa que está cansada, aquele cansaço físico, aquela ansiedade. Deus ele está dizendo nessa noite: vem até mim, porque eu vou aliviar essa dor, eu vou aliviar esse cansaço. Mas PV não está dando certo. Vá até Ele. Se você for até Ele, Ele vai fortalecer você. Ele vai dar a força que você precisa. Todos nós cansamos, todos nós chegamos a um limite na vida. Mas Deus ele quer renovar as nossas forças. Deus ele quer dar novamente uma nova força. Ele vai renovar as nossas forças. É um renovo, é algo novo. Então ele fala que esse ser humano, que tem como se fosse um militar na sua forma física principal, pode chegar a cansar, possui um limite. Mas é quando a gente chega no verso 31, o ponto central da nossa mensagem, que é onde os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Essa espera não é com ansiedade. Estou aqui esperando, mas amanhã vai acontecer, né, Senhor? Estou aqui esperando, mas amanhã vai acabar esse problema. Não, é uma espera paciente. É ser paciente. É esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor. Então é esperar com paciência. Não com ansiedade, querendo que o problema... Claro que a gente quer que o problema acabe, mas é com paciência, que no tempo certo o problema vai acabar. E onde essa espera, ela traz um descanso, que esse descanso gera confiança no Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Quando a gente confia, a confiança não vai gerar ansiedade. Então a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a descansar. Então esse descanso vai gerar confiança, porque só assim os que esperam no Senhor é que terão as suas forças renovadas. E só espera nele quem tem comunhão com Ele. Essa comunhão a gente vai começar daqui a pouco a trabalhar com vocês algumas devocionais. Então todos os dias vocês precisam ter um tempo com o Senhor. Todos os dias vocês precisam ler a palavra, estudar a palavra. Não é só ler como um desencargo de consciência, mas é ler, debruçar, pesquisar. Ler um texto que não entendeu, pesquisa, tira dúvida com a liderança da liga, mas estuda, debruça, aprende. Tem momentos de jejum, tem momentos de oração, porque você só vai esperar, só vai conseguir esperar, porque também esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar, principalmente nesse mundo que a gente vive de fast food, que quer tudo na hora, quer tudo no nosso tempo. Esperar não é fácil, mas só quem tem comunhão com Ele é que aprende a esperar. E toda espera, a gente pode ver no texto, que gera uma consequência. O texto fala que quem espera no Senhor voa como águia. Mas por que a água? Por que não um pintinho?
Eita, não é o pitinho não, viu? Mas por que não um passarinho? Por que não um papagaio? Mas por que a águia? Porque a águia, ela chega a viver por volta de 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela tem duas decisões a tomar na vida. Ou ela morre, porque as suas penas começam a cair, o seu bico começa a descer e não consegue mais caçar. Ou ela toma a decisão que é dolorosa. Mas essa decisão dolorosa vai trazer uma renovação. Então, é difícil. O processo de renovação, ele é doloroso. Assim como é para a águia, para a nossa vida também é doloroso. Mas por que também a águia? Porque a águia é o único animal que sobrevoa a tempestade. A tempestade está lá, aquele céu todo nubloso, caindo raio, caindo chuva. Ela consegue sobrevoar acima da tempestade. Então, por isso o profeta está dizendo, aqueles que renovam suas forças são como águias. Voam, mas não se cansam. Interessante é que, se vocês olharem esse versículo, primeiro ele fala que de voar como águia, depois o que voa não se cansa, e o que corre, ele não vai se cansar. Por fim, o que caminha não vai se fatigar. Ou seja, primeiro ele fala de voar, depois fala de correr, depois fala de andar. Eu lembro que uma vez o pastor Pedro sempre fala, se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Só não fique parado. Só não fique estagnado na vida. Avance, prossiga. O nosso alvo é Cristo. É Jesus Cristo. Então, tá difícil voar, porque quando você voa, você vai bem rápido. Quando você não consegue voar, corra. Mas se você não conseguir correr, ande. Só não pare. Prossiga. Vá adiante, porque nosso alvo é Jesus Cristo. Vocês lembram que no início da mensagem, eu até perguntei, fiz uma pergunta, até quando, Senhor, teremos que esperar passar esse tempo de pandemia? E aí, essa espera, eu aprendo 3 princípios importantes com ele. O primeiro princípio é que esperar treina você. Treinar a mim, a você a quê? Eu sei que a dificuldade que você está passando nessa pandemia, ou o sofrimento, faz você esperar no Senhor, faz você treinar. Treinar em quê? A vencer as dificuldades que vai vir mais na frente. Ou seja, algo muito maior Deus está preparando a gente. É como diz um certo pregador, que o deserto é a escola do Senhor. É no deserto que Deus fala, é no deserto que Deus molda a gente, é no deserto que Deus falou lá com Jesus, que o diabo tentou Jesus, mas Jesus venceu no deserto o diabo com a palavra. E foi ali Jesus, por que Jesus precisou ir para o deserto? Para ser treinado para o ministério que estava por vir na vida dele. Então o deserto treina a gente. Então, esperar também treina você. Treina você para algo maior que está por vir. Para forjar o seu caráter, para forjar a sua pele, para resistir às dificuldades que vêm mais na frente. Segundo ponto é que esperar também corrige você. Eu sei que no sofrimento nós vemos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Às vezes erramos, pecamos, fazemos algo que desagrada ao Senhor, mas é só no sofrimento que diz: Senhor, me perdoa. Então, esperar também nos ajuda a corrigir os nossos erros. Se você vê aquilo que está precisando ser mudado, mude, corrija. Eu sei que ninguém aqui é moleque, eu sei que ninguém aqui todo mundo aqui sabe quando erra, todo mundo aqui sabe algo que precisa ser feito. Todo mundo quando peca, que precisa mudar. Todo mundo sabe quando peca, fez algo que desagradou ao Senhor. Então, mude, corrija aquilo que precisa ser mudado. Tanto você, menino, tanto você, menina. Mude. Então, esperar também corrige você. Por fim, esperar revela as pessoas que estão ao nosso redor. Esperar revela quem está ao nosso redor, para a gente ver que realmente a gente anda. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Ele nunca falha. Mas devemos ter cuidado com quem está na nossa volta. Teste as pessoas. É bíblico isso? Lá em Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 2, Moisés fala: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Ou seja, veja quem está ao nosso redor. As pessoas até podem
mostrar as suas motivações. As pessoas podem até não mostrar suas motivações má por um tempo, mas uma hora a verdade vem à tona. Uma hora as pessoas vão revelar quem ela é. Então tenham cuidado com quem você anda. Aprenda a esperar, porque uma hora a verdade ela vem à tona. Equipe do louvor. Então, aprenda a esperar no Senhor. E no verso 1 do capítulo 40 do livro de Salmos, diz o seguinte. Salmos capítulo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere no Senhor. A luta que você está passando vai passar. Deus, Ele não colocou uma luta na sua vida para fazer você morrer. É para passar, é para suportar. Espere no Senhor que tudo isso vai passar. Eu sei que Deus, Ele tem planos maravilhosos na vida de cada um de vocês. Então não é tempo de desistir. É tempo de prosseguir, de avançar. É tempo de esperar no Senhor. Porque no tempo certo, toda essa pandemia vai acabar. Toda essa luta vai passar. Tudo isso. O mundo já passou por outras pandemias. Já. Essa não é a primeira. Então vai passar também. Eu sei que muitas vidas morreram, sim. Muitas vidas foram cefadas. Assim como também outras pandemias. Cada vida é importante. Mas se estamos vivos, é porque o Senhor tem planos ainda para cumprir na nossa vida. Então aprenda a esperar. Espere no Senhor, confia nele. Ele mais o fará.